que eu acho que foi o grande salto na minha carreira, a partir de quando eu saí da Globo e fui para Platinum, né? Na Globo, tudo era muito rápido. Era um famoso se vira nos 30 e manda pro Falcone que ele dá um jeito, coisas assim para resolver às vezes numa janela de um dia, né? Quando eu entrei na Platinum, apesar deles terem uma cobrança muito grande também e algumas entregas serem relativamente rápidas, assim, nada era de um dia para o outro, que nem na Globo. Então, eu conseguia parar para pensar um pouco melhor no processo de criação, tinha acesso a banco de imagem, assinatura de Shutterstock, a visão dos fotógrafos lá, que era incrível, e dos manipuladores de imagem e ilustradores, né, no caso. Seriam 3 sócios, né, um ilustrador, um fotógrafo e um artista digital, com noção de tudo isso. E todos os 3 trabalhando contigo no mesmo espaço menor, onde você tem mais contato direto, né, com os profissionais e você fica mais focado em poucas produções, né? Eu lembro que na época da Globo a rotatividade de projeto era enorme e eu sentia que não dava tempo de eu me dedicar da forma que eu gostaria por projeto, né? A vantagem é que, né, no caso agora comparando, né, na Globo eu ganhei uma experiência generalista e uma noção do workflow geral, assim, de TV, que segue uma pipeline parecida com a de filme, né? Muito grande. Então isso me trouxe a possibilidade de escolher e uma noção do todo, né? De como é que as coisas são feitas. Já na Platinum, estúdio de fotomanipulação digital, que também trabalha com 3D, a experiência já foi mais focada em mídia impressa, publicidade. Então também foi uma outra experiência. Hoje eles conseguiram, né, trabalhar com vídeo também. Na época que eu entrei eles não tinham vídeo, então eu peguei essa transição, mas foi um salto muito grande o acesso a banco de imagem de qualidade e a fotografia em si, né, de conseguir trabalhar no estúdio fotográfico, de trabalhar com bases assim lindíssimas. A qualidade técnica do Léo como fotógrafo é absurda. E eles sabem pedir para você as coisas, a visão deles na hora que vocês entregam os projetos, primeiro concept ou as próprias fotos que você está pesquisando, eu já consegui ter esse olhar através deles muito mais rápido, com muito mais qualidade do que na época que eu estava na Globo. O fato de eles estarem perto, né? Então acho que a experiência de estar num estúdio pequeno, para quem está começando, é muito boa. Tanto no caso dos 2 estúdios, né? Eu trabalhei no estúdio grande, no caso da Globo, Projac, enorme, e depois a Platinum, que é uma casa menor. Hoje está um pouco maior, mas ainda assim nem se compara à experiência de trabalhar num departamento de efeitos visuais de um Projac. Então, são 2 experiências completamente diferentes, mas eu acho que elas se complementam, né? E grande parte da minha bagagem e da capacidade que eu tive ao longo dos anos de conseguir pegar projetos diferentes, né, desse mundo que é a mídia impressa e a mídia em movimento, né, seja ela para TV, para cinema ou enfim, para animação, para game, foi assim, foda. Então eu me orgulho de dizer que eu tive boas escolhas no passado. As minhas oportunidades me levaram a conseguir também ter essa possibilidade e muito do meu portfólio cresceu por conta disso, né? Por conta de eu ter arriscado, de eu ter acreditado que seria ótimo para minha formação como profissional. Financeiramente, eu lembro que na época não sobrava muito, então assim, para ser sincero com vocês, são frutos que a gente colhe depois, digamos assim, né? Eu não conseguia viajar tanto quanto eu viajo hoje, fazer algumas coisas da forma que eu faço hoje, com um pouco mais de conforto e tranquilidade, até com falta de planejamento. Então, é uma questão de época mesmo, né? A gente saber aproveitar a oportunidade, entender que vai ter época que é de trabalhar mesmo, meter a mão na massa, agarrar ali aquela chance de pegar um emprego fixo, né? Mesmo que hoje em dia o sistema seja mais híbrido. Mas é uma garantia, né, um pouco maior de que você vai ter mais frequência de trabalho, mais portfólio, quando você se atira aí, né, numa vaga. Então, assim,
quando eu falo para vocês sobre vida de freela, eu não estou defendendo que vocês não devam ter uma experiência como fixo, tá? Para deixar isso bem claro. E eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Tem vezes que eu também estou cansado um pouco de ser freela, que é difícil de lidar com essa instabilidade do mercado, mas os estúdios também vão passar por essa instabilidade, né? Na verdade, um estúdio como a Platinum, ou qualquer outro que presta serviço, eles também vão ter uma oscilação do mercado. No caso, uma TV Globo, né? Uma Record, enfim, esses canais, eles criam um próprio público ali, né? Eles têm uma produção tão grande já, que eu acho que para eles tem menos essa influência. Vou dar um exemplo. Tem um especial de Natal de fim de ano, que tem todo fim de ano. Mas quando você está no estúdio, você não tem a garantia de que você vai ter trabalho, por exemplo, nesse período. É um período onde tem muita gente de férias, às vezes tem menos produção rolando em dezembro, né? Às vezes as produções que precisam ser entregues para o Natal, elas vão acabar, digamos, até outubro, novembro. Então, tem vezes que você fica ali com uma janela de 3 meses sem muito projeto. Então, saber lidar com isso, que não é fácil como freela, mas faz parte dessa escolha também. E não me arrependo. Então, galera, é isso. Eu falei um pouco sobre como é que foi a minha experiência na Platinum, na Globo. Comparei as duas experiências entre ser funcionário fixo tanto de TV quanto de print, né? E foi a base que eu tive, o grande portfólio que eu formei. Tanto o meu portfólio para conseguir um emprego na Platinum veio da Globo, principalmente, e depois que eu saí da Platinum passou a ser praticamente o portfólio que eu formei lá dentro mesmo, não o da Globo. As coisas foram... eu fui substituindo, né? Hoje, se vocês assistirem minha demo reel, ainda tem muito material que eu desenvolvi nos 2 lugares, somados a outros projetos que eu fiz aí dentro de mais de 10 anos. Então, galera, é isso. Bora para a próxima pergunta e aquele abraço.